Diga. Isso que você falou me lembrou o seguinte: quando você tem um processo definido, uma rotina de dono de oficina, o que é a rotina do dono de oficina? Não é você estar ali colocando a mão na massa todo dia. Você precisa, de vez em quando, eu sei que você ainda precisa atender um carro, alguma coisa, perdão, porque acontece de um funcionário, de um colaborador, desculpa, gente, precisa se ausentar por questão médica, por questão de algum problema, você vai lá e ainda põe a mão na massa. Mas isso tem uma diferença pelo que eu percebi que você falou. Me explica melhor a diferença entre você fazer isso esporadicamente, que é uma rotina de dono de oficina, você está ali cuidando do orçamento, cuidando do cliente, cuidando de melhoria, cuidando do marketing, vendo os números, e fazer aquela mesma coisa todo dia, mas sem objetivo. O que é aquela mesma coisa? Chega carro, arruma, manda embora. Chega carro, arruma, mas você não tem um objetivo, você não tem uma clareza do que você está fazendo. Consegue melhorar isso para a gente, Du? Tá. Então vamos lá, William. Então eu vou contar um pouquinho de como que é a rotina, né, da Tagma. Eu falei tudo isso, né, que eu tinha até anteriormente falado, para chegar justamente também nesse ponto aí. O William acabou complementando isso daí, bem legal. Então, o que que acontece? Para você chegar justamente nesse ponto, vai exigir muito, né, muita disciplina. E aí, quando a gente fala sobre disciplina, que está ligado à palavra que o William falou, né, rotina. O que que é disciplina? Disciplina é você fazer com precisão, né, seguir um processo com precisão para obter um resultado altamente satisfatório. Então, assim, Eduardo, né, eu passei por momentos de disciplina quando eu jogava bola, porque querendo ou não tinha os treinos, né? Quando eu não jogava no meio da semana, a gente tinha treino ali. Segunda, na parte da tarde, terça de manhã, terça à tarde, quarta de manhã, quarta à tarde. Aí, às vezes tinha um refresco, né, na quinta de manhã. Mas era praticamente o refresco que a gente fala, era o que? Era você fazer uma piscina, né, um relaxamento muscular, era fazer um alongamento. Aí, quinta à tarde já tinha, sexta-feira de manhã, um coletivo. Sábado, né, alguns testes ali para você fazer teste físico. Sábado, descanso, domingo, jogo. Então você vê que a rotina era essa. E a rotina, de uma certa forma, ela era muito castigante. Castigante por quê? Porque o jogador, ele quer o quê? Ele quer ação. Ele quer jogo, ele quer ir para dividida, ele quer ir, como a gente fala, né? Quer ir para o rachão. Então, assim, você vê que até quando fazia um coletivo, uma brincadeira, aí era euforia. Mas era necessário seguir o processo. Uma rotina de um dono de oficina, ele é mais ou menos isso. Primeiro você vai ter que se treinar muito, vai ter que se disciplinar, você vai ter que criar, né? Tem até uma ferramenta que eu fiz muito para poder me disciplinar nesse ponto, que era o quê? Eu fazer ali praticamente cronometrar como era o meu dia e o que eu estava fazendo no meu dia, o que era que estava tomando o meu tempo no meu dia. Então eu comecei a fazer, por exemplo, eu chegava na oficina, fazia a limpeza, a organização, tal, não sei o quê, aí tomava um café rápido, começava a atender os clientes, mas começava. E aí tinha uma série de coisas que ao longo do dia me fazia perder tempo. E ali eu descobri que, né, tinha algo ali que acabava com o meu dia, né? Na época que eu comecei a organizar, essa febre de rede social já existia, mas eu particularmente nunca fui muito ativo, nunca fui muito interessado, tanto que assim, tinha o Facebook, tinha o Instagram, mas eu nem movimentava muito, né? Não olhava como aquilo, porque eu sabia que isso praticamente poderia fazer eu perder muito tempo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e comecei a organizar, e eu vi. E eu, junto com a Roberta, a gente começou a criar uma rotina que é pautado no quê? Meu, dessa lista que a gente fez aqui, o que a gente consegue fazer para otimizar? E ali a gente fez, né? Colocou ali das 7h30 às 7h45, a limpeza, a organização. Faço parte junto com os colaboradores, isso faz parte da rotina, né? E ali a gente já. Porque no final do dia também a gente organiza, só que como à noite acaba batendo um vento, cria um pó, então a gente faz ali, né? Baseado em cima do 5S. A gente faz a organização da oficina e o período da manhã ele é praticamente para atender os carros agendados, né? Fazer ali o checklist e montar as estimativas de reparo, né? As propostas de reparo.
e ali já mandar para o cliente. Enquanto isso, por exemplo, se é um carro do dia anterior, que ele é um serviço longo, ele já está em andamento, já tem o cronograma para andar, e os carros que vão ser aprovados já entrar também dentro desse cronograma, já fazer o pedido. Então, praticamente vira um relógio. E aí, na parte da tarde, eu consigo, de uma certa forma, dar atenção para outros pontos. Seja reforçar ali com o colaborador, seja sentar com a Roberta para ver os números, mas o restante do dia está cronometrado. A gente consegue deixar uma margem ali de erro para atender alguns clientes, né, de uma certa forma, que são considerados os VIPs, né, porque a gente tem os clientes que pagam, né, pela exclusividade. Isso daí foi até um tópico muito conversado aqui com um amigo que está comigo aqui em Belo Horizonte, né, que ele está a fim de pagar por exclusividade, e a gente descobriu que realmente tem muito dono de carro que está a fim de pagar por exclusividade, mas ele não pode prejudicar a oficina passando na frente dos outros. Não é isso. Por quê? Porque a oficina ela tem um tempo, você tem uma margem ali do qual você vai poder encaixar quando existir a necessidade. Olha que coisa louca, né, William? Parece algo surreal, parece algo fora da curva, né? Mas não, se você disciplinar e organizar e conseguir entender quem são os roubadores de tempo do seu dia, e você ir lá e pá, combater eles, você vai conseguir, de uma certa forma, otimizar. Outro ponto muito importante que pode acontecer, né, no andamento da oficina, seja ela numa oficina num grande centro ou nas oficinas que a gente fala que são em cidades do interior, pode acontecer um fator externo que pode atrapalhar. Atrapalhar como? Uma peça que demora para chegar, uma peça errada, né? Alguma coisa. Lógico que a gente utiliza de todos os processos e procedimentos possíveis para que não haja, né, erro em peça errada. Margem mínima, né, para acontecer hoje com as ferramentas que nós temos, né, telefone, você fazer busca na internet, conseguir o código da peça, converter ele e tudo mais, fica bem mínimo ali a chance de erro. Mas pode ser que às vezes. Então aí é engraçado que quando você consegue fazer dentro do cronograma, né, de trabalho seu, o que que você vê, William? Ali no fluxograma da Tagma, né, tem um tópico que é o quê? Né, o tempo para acompanhamento entre o pedido da peça e a chegada da peça. Então a Luana ela já sabe que ali tem um tempo, nós já sabemos da onde sai, às vezes da onde sai ele já é programado, ó, geralmente junto a quantidade de peças, o motoca vai sair 10 horas, o motoca vai sair 11 horas, então a estimativa para chegar dentro da sua oficina vai ser tal horário. Então, tudo isso a gente consegue, de uma certa forma, trabalhar e organizar a oficina. Ó, o Jefferson aí. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Então, você consegue cronometrar de uma certa forma e organizar isso, trazendo o quê, William? Produtividade.